Boa tarde, Fernando. Muito obrigado, né, pelo convite, por estar aqui. Obrigado a todos esses que estão nos acompanhando desde o início da tarde. É um momento assim singular quando a gente fala Dia do Cliente. Eu acho que é um momento simbólico da gente lembrar, como o Gustavo falou, né, dessas pessoas que dão significado ao nosso trabalho cotidiano, tá? E porque na realidade, sob certo aspecto, todo dia é dia de pessoas, todo dia do cliente, todo dia é dia do nosso colaborador, né? Mas é bom a gente parar um minuto e realizar reflexões, discussões, pensar sobre outras perspectivas, né? Porque a nossa vida ela anda bastante corrida. Aquilo que o Fernando falou, qual é o tema da minha fala de hoje, tá? 5 reflexões para virar a sua vida do avesso. Mas eu digo que isso aqui é figura de linguagem, tá? Não se preocupem, eu não vou virar muito a sua vida do avesso, tá? A ideia aqui é a gente colocar em questões. Eu tenho 5 perguntas que elas são endereçadas sempre para nós. O que eu quero dizer isso com para nós? É para mim e eu vou compartilhar elas com vocês, tá? E por que isso? Aquilo que eu falo, apesar da gente não ter combinado, está muito em linha com aquilo que a Carol e a Marta muito bem apresentaram, né, do início dessa nossa jornada. Também tem elos de ligação com aquilo que o Gustavo falou até há pouco para vocês, né, sobre performance, porque se vocês pensarem bem, o mundo de hoje nos pede muito em termos de performance, de que sejamos de uma certa forma, sejamos assim, sejamos assado, e isso tem levado as pessoas a desenvolver, inclusive, doenças mentais, tá? A gente sabe muito bem, as gurias citaram o início do burnout, a gente sabe do efeito da ansiedade, da depressão, como ela tem permeado a nossa vida e se manifestado com muita força também nos ambientes de trabalho. Então, a primeira questão que eu trago aqui, e aí eu digo que esse conjunto de questões é o quê? É uma espécie de contrafluxo, porque a gente vive no ritmo. A gente pode, muitas vezes, falar que esse nosso ritmo acelerado é decorrente do trabalho, mas se fosse só trabalho, gente, nós sairíamos das nossas atividades e desaceleraríamos. E isso não tem acontecido. Se vocês andarem no trânsito, no sábado, no domingo, se vocês forem no supermercado, as pessoas não chegam, agora acabou uma cobrança que eu tenho no trabalho e agora eu vou andar num ritmo mais lento. Não, o ritmo da nossa sociedade tem sido acelerado. Então, quando a gente, cada um de nós se coloca perguntas a serem respondidas, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos dando uma pausa para olhar as coisas sob outra perspectiva. Qual é a primeira pergunta que eu compartilharia com vocês nesse momento? O que eu estou fazendo aqui? Tá? Essa pergunta remete, sob algum certo aspecto, àquelas questões fundamentais, né? Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? E sim, tem algo a ver com isso. Porque eu acredito que tanto nós como pessoas, como nós no dia a dia, na nossa prática profissional, com os nossos colegas e até na nossa organização, isso serve para cada uma das pessoas dentro da organização, mas especialmente para quem tem também uma posição de liderança, é o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? Existe hoje em dia muita discussão, tá? Sobre a importância, a gente tem reavivado um tema que é antigo, tá? Não é novo, que é discutir a questão da felicidade. Qual é o caminho da felicidade? Essa era uma questão muito cara aos pensadores da Grécia Antiga, tá? Qual é o caminho para se viver a melhor vida possível? Mas ela foi meio que abandonada, né? Principalmente no período moderno, nos últimos 300 anos. Agora ela está voltando. E aí, outra discussão também que tem aparecido bastante, né, entre os profissionais da área de gestão de pessoas é propósito. Eu, particularmente, eu digo, não é errado se falar em felicidade e propósito, tá? Eu, particularmente, eu evito essas duas palavras, tá? Por quê? Não porque elas não possam ser usadas, tá? Mas eu vou tentar explicar um pouquinho da minha posição. A felicidade, ela é uma expressão já consolidada na língua portuguesa, cuja etimologia remonta ao latim, felicitatis, que está relacionado à palavra felix, que é feliz. Essa palavra, na sua origem, ela está relacionada à questão da fertilidade, a ideia de produção. E depois ela começou a ganhar significados de prosperidade e boa fortuna. Então, a gente diria assim, uma pessoa que tem felicidade, nesse sentido mais estrito do termo, seria aquela pessoa que tem boa sorte, ou que as coisas dão certo para ela. Ou então aquela pessoa que ela consegue atingir certos intentos que ela busca.
E aí eu vou dizer para vocês, esse é um termo bastante discutido, e como eu disse para vocês, também aparece isso muito no pensamento grego, depois vai aparecer no pensamento medieval, como a ideia do summum bonum, que é o bem maior, né? Qual é o bem maior que o ser humano pode aspirar? Isso remete a Aristóteles, quando ele fala na Ética Nicômacos que qual que é o bem maior? O bem maior é aquele bem que o ser humano tendo, ele não vai buscar outra coisa, porque aquilo é o bem maior que ele pode aspirar. E entendo isso, ele não sente necessidade de buscar outra coisa. Então, vocês vão ver que esse conceito é um pouco distinto das noções de felicidade que a gente opera. Só que a palavra que o Aristóteles usava, e que muitos traduziram por felicidade, em grego é eudaimonia. Tá? A palavra eudaimonia ela tem muitas traduções, a mais comum é felicidade. Recentemente, quando eu falo recentemente, nos últimos 30, 40 anos, começaram a aparecer outras traduções, e uma delas em inglês é fullness. O que quer dizer isso? A gente poderia trazer para a nossa língua portuguesa, como plenitude. O que significa plenitude? A gente estaria em busca da ideia de uma vida plena, certo? A vida plena, vida em todas as suas possibilidades, em todas as suas variantes, em toda a sua diversidade. Aqui tem um porém, que é bem próprio da dimensão psicológica do ser humano, e isso eu carrego às vezes quando abordo esse tema, é que é o seguinte, ó, a vida plena é plena. O que quer dizer isso? Uma vida plena é uma vida que a gente aspira a atingir sucesso, mas a vida plena também tem fracassos, também tem tropeços. A vida plena é a vida que a gente busca alegria, busca saúde, busca realizações, mas é uma vida também de tropeços, de perdas, de tristeza e de alegria. Então, quer dizer, a vida plena é a vida completa, a vida que o ser humano pode ambicionar. E, infelizmente, se a gente for olhar na maneira como nós vivenciamos a nossa sociedade atualmente, mas também já há bastante tempo, nós acabamos por exorcizar os aspectos que aparentemente são negativos na nossa vida. Quem teve a oportunidade de assistir aquele filme divertidamente pôde ver uma das possíveis reflexões interessantes sobre o papel da tristeza na vida humana. E sim, essas emoções que nem sempre são agradáveis e frequentemente são incômodas e desconfortáveis, elas são emoções que são essenciais no processo de amadurecimento e desenvolvimento do ser humano, certo? E isso também como lição, quando a gente leva para dentro do nosso ambiente de trabalho, é importante a gente recolocar qual é a posição do erro, qual é a posição da falha e do fracasso. Como é que nós vamos ver isso? Como é que nós entronizamos esses aspectos em uma sociedade que tem um medo enorme, né, da fragilidade, do erro, de não atingir, de não performar, usando a palavra que o Gustavo trouxe, né? Que se vocês vão recordar, o próprio Gustavo falou, não é porque eu tenho um time de alta performance que eu vou ganhar todos os jogos, certo? Então, em primeiro lugar, a questão da ideia da felicidade, eu tenho uma preferência específica pela palavra plenitude. Em segundo lugar, quando a gente fala em propósito vem de propositum, também do latim, sim, são palavras muito próximas, tá, gente? Então, quando a gente fala do propósito, o propósito envolve muito aquela ideia de você atingir um intento. Sob certo aspecto, no sentido mais amplo, é vontade ou intenção em direção a algo. Tá? Sim, eu diria que a nossa vida é desejável que a gente coloque vontade e intenção rumo a alguma direção. Tá? Mas eu me recordo muito de uma passagem do psicólogo James Hollis, quando ele fala do Carl Gustav Jung, né, o grande psicanalista, e ele diz que o Jung ele nos traz uma outra perspectiva sobre qual que é a grande busca do ser humano. Ele vai dizer que, em geral, nós, seres humanos, buscamos a felicidade. Ele diz, o Jung nos ensina que a grande busca da vida é a busca pelo significado. Tá? E o que é isso? Bom, aqui eu vou tentar ser bem rápido, porque nós não temos tanto tempo. Mas a ideia do significado é justamente aquilo que atribui sentido aos nossos esforços e também aos nossos sacrifícios. Certo? É como que a gente dá significado a cada pequena coisa que nós fazemos na vida. E o significado, ele pode vir, por exemplo, de uma dimensão espiritual religiosa? Pode, claro, mas muitas vezes nós precisamos construir o significado ao longo da trajetória da nossa vida, ao longo da nossa experiência como seres viventes.
Então, nesse sentido, quando a gente fala de propósito, e aí por isso que eu digo que eu tenho a preferência pelo significado, eu me recordo de uma entrevista do próprio Jung, quando ele dizia que o ser humano pode suportar praticamente qualquer coisa na vida, mas ele não pode suportar uma vida sem significado. Sob certo aspecto, há uma ressonância disso, né, na experiência do Viktor Frankl, né, o famoso psicólogo, psiquiatra, quando ele falava da experiência dele nos campos de concentração, e ele percebia que as pessoas que conseguiam projetar à frente, aí entra a ideia de propósito, mas também a ideia de significado do próprio sofrimento, quando elas conseguiam conceber uma outra realidade melhor no futuro, elas tinham maior probabilidade de sobrevivência nos campos de concentração. Então, na realidade, aqui, quando a gente fala desse binômio propósito e significado, a importância de colocar em paralelo o que a nossa vida traz de significado para cada elemento, cada marco da nossa trajetória. Muito bem, vamos adiante. Segunda reflexão. Essa aqui eu acho interessantíssima, tá? As coisas estão funcionando? E eu acho que a gente fala tanto hoje em dia de inovação, e eu acho que essa aqui se aproxima muito desse aspecto, dessa questão que a gente fala, precisamos inovar, tal. E existe, obviamente, sempre uma resistência. O ser humano ele tem uma tendência que é biológica, é atávica, é uma herança que a gente traz de se acomodar, tá, gente? De buscar uma situação de maior conforto. E muitas vezes a gente vai resistir, não somente a aceitar mudanças que estão acontecendo ao nosso redor, mas até mesmo induzir mudanças na nossa vida, tá? E aí a questão é o seguinte, eu acho que uma pergunta que nós poderíamos nos fazer muitas vezes, seja na nossa vida pessoal, seja no nosso ambiente de trabalho, é o seguinte: as coisas estão funcionando? Porque é muito fácil, né, no dia a dia a gente se perder na rotina e não querer trocar, né, o certo pelo duvidoso. Mas as coisas estão funcionando? Certo? Essa pergunta eu acho uma pergunta muito interessante, tá? Ela serve, por exemplo, para um relacionamento. Às vezes as pessoas assim, mas aí eu vou ficar sozinho. Tá, mas as coisas estão funcionando? Você está acompanhado com essa pessoa? Se você está, por exemplo, no ambiente de trabalho, gente, mas isso aqui é muita inovação para nós, tá? Mas as coisas como estão agora, estão funcionando? A gente tem a tendência a dizer que o que é habitual está funcionando. Mas será que nós realmente nos questionamos se as coisas estão funcionando? Porque se elas estivessem funcionando, a gente não estaria procurando outras respostas, a gente não estaria procurando outros caminhos, certo? A terceira, essa também é interessante, tá? A terceira reflexão. Eu sou um nécio? Por que eu usei a palavra nécio aqui? Porque é uma palavra um pouco menos conhecida, alguns de vocês devem conhecer, tá? Mas nécio é uma palavra que quer dizer algo como uma pessoa inepta, um estúpido, um ignorante. Tá? E eu vou dizer por quê. Nossa, Roberto, que coisa pesada, né? Por que eu falo isso? Porque eu acho que a gente tem que se questionar sobre isso também. Eu sou um estúpido. E por que eu falo isso? Porque, às vezes, no mundo como o nosso, onde as coisas estão continuamente se transformando, muitas vezes nós nos revestimos com essa ideia da convicção e da certeza, né? Muitas vezes eu vejo assim as pessoas tentando reduzir a complexidade do mundo ao próprio tamanho da inteligência pessoal. Então, quer dizer, a gente está vendo as coisas assim, não, ou tentando responder problemas que são de grande complexidade com respostas muito simples. E vocês vão me dizer, tá, mas não é desejável que as respostas sejam simples? É claro que é. Mas, infelizmente, nem sempre a realidade nos contempla, né, com respostas simples para situações complexas. Então, quando a gente se coloca em questão, tá, mas eu estou agindo, daí a questão talvez fosse melhor colocada, não é se eu sou um nécio, eu estou agindo como um nécio? Será que eu estou... As minhas respostas são respostas realmente interessantes? Como que eu construo as minhas respostas? Como que eu construo as minhas referências? Né? E hoje em dia, quando a gente fala em aprendizado, porque a gente vê a sociedade do conhecimento, a ideia de uma trajetória de aprendizagem, ela é muito dinâmica, ela não tem necessariamente, se a gente for analisar, uma rota. Eu vejo nas nossas equipes, quando nós conversamos, eu quero melhorar o meu aprendizado em tal competência. Gente, eu posso fazer uma graduação, eu posso fazer uma pós-graduação, posso fazer um curso de extensão, posso fazer um curso EAD, mas é importante que a gente saiba nos dias de hoje que a informação ela pode ser atingida por vários caminhos, seja conversando com pessoas que nós conhecemos que têm bastante conhecimento, seja lendo livros, lendo artigos, participando de eventos, né?
Então, na realidade, mais do que um modo de ser, dizer necessariamente eu sou como algo constituinte de mim mesmo, como uma pessoa estúpida ou um nécio, como a palavra que eu usei, não pode ser visto dessa forma. É visto como eu me permitir ficar na condição de agir como uma pessoa que é estúpida. Será que eu estou fazendo isso? Quarta questão, interessante também. Eu sou um robô? E por que eu acho que essa questão é interessante, né, pessoal, quando a gente fala em ser um robô? Tem muitas repercussões, tá? Talvez uma primeira que eu possa dizer sobre isso também é quando um pouquinho aquilo que a Marta e a Carol trouxeram no início dessa nossa jornada, qual é o lugar das minhas emoções e da minha sensibilidade na minha vida pessoal, na minha relação comigo mesmo e na minha relação com as outras pessoas? Qual é o lugar das minhas emoções? Por que eu falo isso? Porque às vezes parece que as nossas emoções são nossas inimigas. E esse é um pensamento, sob vários aspectos, hoje a gente pode dizer, bastante equivocado. A gente não pode dizer que isso não seja decorrente de uma cultura ancestral que a gente vem herdando, de valorizar muito a racionalidade. E é óbvio, a racionalidade é uma faculdade poderosíssima que o ser humano tem para superar as suas dificuldades, para desenvolver soluções, mas não é por acaso que nós temos a nossa sensibilidade e as nossas emoções. Elas servem como um regulador interno do nosso comportamento, certo? E qual é o lugar que nós estamos dando para isso? Mas a ideia do robô não se aplica somente à questão das emoções, tá? Nós poderíamos fazer uma analogia com software na ideia de que, tá, eu respondo a uma programação, e se eu respondo a uma programação, quem foi que fez essa programação? O que eu quero dizer com uma programação? O meu comportamento está todo já padronizado, está todo já constituído, estereotipado, eu já tenho reações prontas para certas coisas, eu já tenho respostas, eu já tenho uma ideia do que é o certo, do que é errado, de como que eu tenho que constituir as minhas convicções, de como que eu tenho que aprender as coisas, do que é melhor, do que é pior. Aí nós vamos ver que a ideia do robô é a própria ideia do espírito dessa fala, que é qual é o espaço que eu me permito colocar as coisas em questão. E colocar as coisas em questão, e eu acho que isso que é importante, em primeiro lugar, não é colocar os outros em questão, mas a nós mesmos. O status que eu tenho, a posição que eu tenho, os hábitos, as coisas que eu defendo. Eu consigo fazer isso como um exercício? Eu consigo colocar esses aspectos assim em outra perspectiva, que colocar em questão não significa refutar, tá, gente? Às vezes eu posso colocar algo em questão para ratificar, às vezes para retificar, tá? Eu resumindo, eu posso colocar algo em questão para gerar um nível maior de convicção sobre aquilo, como eu posso colocar algo em questão para elaborar melhor a maneira como eu compreendo essa realidade. Certo? Então, por exemplo, vocês estão num ambiente de trabalho, seguindo uma determinada prática, sei lá, uma remuneração fixa, uma variável, ou estão fazendo um programa de PPR para as pessoas. O fato de vocês colocarem em questão se um programa de PPR está produzindo bons resultados, não quer dizer que vocês precisam remover o programa de PPR. O fato de se colocar em questão se a empresa não tem PPR, colocar em si questão se ela deveria ou não ter um PPR, é algo para se colocar sob a ótica da reflexão, se não seria o caso de implementar uma política de PPR e que tipo de resultado isso poderia trazer para a empresa. PPR para alguns, PLR para outros, tá? Só para deixar todo mundo falando a mesma língua. Então, quando a gente fala assim da ideia eu sou um robô, é dizer o seguinte: será que eu não estou me sentindo feliz com a minha vida, usando a palavra felicidade, não estou me sentindo pleno, usando outra palavra que eu propus para vocês. Mas, afinal de contas, o que é a minha vida? Como é a minha compreensão de mundo? O que eu posso esperar da maneira como eu estou vendo as coisas? Eu vejo o mundo como um local pleno em possibilidades, sim, que tem dificuldades, que tem desafios, que tem temor, que inspira temores? Posso pensar assim também, tá? Mas eu posso ver ele como um local de oportunidades, ou posso ver como um local de constante ameaça, do qual eu devo estar o tempo inteiro me protegendo. Como que eu vejo essa realidade? Isso é importante eu ter em mente, porque a maneira como eu vejo e interpreto a realidade vai determinar o meu comportamento nesse contexto.
E a última questão que eu vou trazer para vocês: eu consigo viver comigo? Eu consigo viver comigo mesmo? Gente, assim, ó, se for ver sobre certo aspecto, tá? Eu diria para vocês, né? Ontem mesmo nós estávamos conversando no marketing sobre um pressuposto que a gente já considera quando fala em comunicação, a ideia da intoxicação por informação que nós vivenciamos hoje, a ideia de uma dieta digital, certo? Então já se pergunta isso, porque a gente é inundado com mais informação do que a nossa capacidade, né, de processar tudo isso. Mas a ideia de fundo é o seguinte, é que a gente vive numa imersão de ruído, e às vezes é uma imersão de ruído que nós mesmos queremos produzir. Por quê? Porque, quer queiramos, quer não, conviver consigo mesmo não é uma experiência muito fácil. O que eu quero dizer com uma imersão de ruído? Eu estou sempre fazendo algo que atrai a minha atenção. Então, eu estou trabalhando. Não estou trabalhando, estou olhando as mensagens no WhatsApp, estou olhando o Instagram, estou olhando o Facebook. Não estou fazendo isso. Eu estou na balada, eu estou escutando música, eu estou assistindo uma série, eu estou... Resumindo, eu estou sempre com algo que atrai a minha atenção, que mobiliza os meus sentidos. Tá? E isso não é que seja algo que eu não possa fazer. Agora, a questão talvez que eu deveria estar me perguntando é qual é o espaço que eu possuo na minha vida de convivência comigo mesmo. E isso envolve até mesmo uma autoescuta, certo? Muitas vezes, assim, quando nós temos algum problema físico, e a grande maioria de nós acredita que já teve problemas físicos, ou eventualmente psicológicos, é comum no ambiente de trabalho as pessoas com gastrite, torcicolo, tendinite, e etc. E por ali vai, tá, pessoal? Que é uma gastrite? O que é uma tendinite? O que é uma dor crônica lombar? O que é uma dor crônica cervical, se não o corpo gritando, implorando por atenção? Certo, gente? Então, quando a gente pega nesses aspectos, a gente acaba focalizando um pouquinho, inclusive, na dor, porque a dor atrai atenção, mas isso é decorrente dos momentos de atenção que não foram dados a nós, na nossa intimidade, certo? Tanto a Carol quanto a Marta falaram nisso dos espaços, né, que nós precisamos nos dar no hiato que a gente se dá, não somente de trabalho, mas da agitação do mundo contemporâneo. E a autoescuta é importante, quando a gente fala autoescuta, escutar o corpo, escutar se o joelho está incomodando, o tornozelo está incomodando, né, os olhos estão sentindo, porque a gente vive muito tempo, né, fixado em telas, né? Mas também a questão é a seguinte, tá, mas eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo feliz, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo alegre, eu estou me sentindo um pouco incomodado, desconfortável, desconfiado, como eu estou me sentindo? Isso é conviver consigo mesmo. É refletir, se fazer questões, é conviver consigo mesmo. É pensar um pouco. E também, se possível for, exercitar o silêncio. Exercitar essa ideia de que a gente precisa, em alguns momentos, buscar cessar um pouco o fluxo do pensamento. Buscar dar uma suavizada, se não cessar esse fluxo do pensamento. Que mal ou bem é aquilo que se busca, né, com meditação, mindfulness, exercícios de respiração, né, esse tipo de prática. Então, nesse sentido, não sei, né, se a gente tem espaço ainda para algum questionamento, se é que tem alguma resposta que eu poderia dar para esclarecer vocês, mas a minha fala no seu contexto era esse, se permitir que nós, seres humanos, que estamos aqui vivendo nessa correria cotidiana, se nós vamos nos permitir parar em alguns momentos e nos fazer algumas questões, que muitas vezes podem ser desconfortáveis. E elas vão ser tão ou mais desconfortáveis quanto mais distante nós estivermos do seu núcleo. O que quer dizer isso? Quanto mais distante eu tiver de mim mesmo, mais difícil para mim vai ser a pergunta se eu consigo conviver comigo mesmo. Quanto mais distante eu estiver da ideia de viver uma vida com sentido, mais difícil para mim vai ser me perguntar o que eu estou fazendo aqui nesse momento. Então, basicamente era essa a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, mais uma vez, né? Muito obrigado, né, Fernando? Muito obrigado a toda a equipe de sucesso do cliente. Parabéns pelo evento, né? Parabéns àqueles que me antecederam nas suas falas, né? E
Um bom resto de evento para aqueles que estão nos acompanhando.